Olá, chicos, buenos dias. Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais uma aula de espanhol para vocês, certo? Então, vamos lá começar? Hoje vamos. Pega o livro aí de vocês na página 59, para a gente corrigir a atividade de casa, certo? Enquanto isso, deixa eu compartilhando aqui a tela com vocês. Opa, vou voltar aqui um pouco. Pronto. Vamos lá, para mais uma classe de espanhol, certo? E aí, pessoal, todo mundo em casa, tudo tranquilinho? Eu espero que sim, mas logo, logo vamos torcer, né, para que isso tudo passe e nossas vidas voltem ao normal, né? O mais rápido possível. Bom, mas enquanto isso, vamos chegando aqui, né, na nossa aula online. Vamos lá. Olha, primeiro, eu trouxe aqui essas imagens para vocês, para a gente falar um pouco mais, detalhar um pouquinho mais sobre o país que a gente falou na última aula, né? Que eu trouxe 2 textos falando sobre ele. E já que eu não posso trazer aqueles vídeos, né, que eu sempre trago aqueles vídeos turísticos, mostrando alguns detalhes, algumas coisas dos países que a gente estuda, né? Porque senão o YouTube vai bloquear em minha aula. Se eu trouxer por direito autoral, aí a gente tem que evitar, né, esse tipo de situação. Mas vamos lá, né? Seguindo da maneira que a gente pode. E já estou vendo algumas atividades nesse sentido aí, que não pode ser colocado aqui na videoaula, mas pode estar lá no Classroom, certo? Então a gente está vendo aí para vocês também terem acesso, né? Músicas, alguns vídeos interessantes que eu quero mostrar para vocês. Bom, então vamos ver aqui, ó, vamos falar um pouco sobre Peru. Peru é um país hispanohablante, país que fala espanhol, e tem a língua espanhola como língua oficial, mas também tem algumas línguas indígenas, como Quechua, como eu falei na aula passada, que é uma língua indígena que ainda tem pessoas lá que só conhecem a língua Quechua e não sabem espanhol. Ainda existem pessoas assim lá no Peru, diferente aqui do Brasil, que a gente na língua indígena é difícil a gente encontrar pessoas que ainda permaneçam falando essas línguas, né? Mas nesses países ainda que tiveram a civilização pré-colombina, astecas, maias e incas, eles ainda permanecem com essa cultura forte, a língua indígena ainda permanece forte lá. E ainda algumas coisas culturais, como nessa imagem aqui que eu estou passando aqui o mouse, ó, ela traz algumas escrituras rupestres, que chamamos assim. São imagens, gravuras que foram feitas em pedras, lá que permanecem até hoje, que foram feitas pelos povos pré-colombinos que viviam lá antes, lá no Peru. Que era uma maneira de comunicação que existia entre eles, uma forma de comunicar. Então, ele permanece, faz parte da cultura. Aqui no Brasil também a gente tem alguns lugares que tem esse tipo de escritura ainda, bem forte. E lá no Peru, existe ainda muitos lugares que tem esse tipo de construção ainda de escritura dos povos pré-colombinos. Bom, e aqui embaixo a gente vê aqui a parte da riqueza natural, da agricultura, da agricultura que eles têm lá. Por exemplo, aqui no Brasil a gente está chegando até na época, né, de mês de junho, onde a gente tem por nossa cultura, principalmente aqui no Nordeste, da das comidas de milho, comida junina. E a gente está vendo aqui imagens de vários tipos de milho, de maíz, existentes lá no Peru. Aqui a gente tem praticamente uma espécie de milho apenas, é aquele amarelinho, que é o que a gente vê nas comidas de milho, né? Nos milhos que a gente vê por aí. Que é o que faz canjica, pamonha, todo esse bolo de milho, todas essas comidas. Aqui a gente tem praticamente uma espécie só.
Lá não, eles têm de vários colores, como a gente vê aí. Tem o amarelo que a gente tem aqui, o milho vermelho, roxo, né? Uma riqueza bem grande com relação a esses tipos de legumes, verduras, frutas, que a gente não tem aqui no Brasil. Por exemplo, também outro exemplo, aqui a gente tem, né, vários tipos de batatas. Lá eles têm uma riqueza, uma infinidade muito maior. De vários tipos esqueci agora como é que se diz o nome. Dessas, dessas comidas, na verdade, são raízes, né? Como no caso da batata, inhame, macaxeira, que é, são raízes, né? De plantas que a gente consome. Mas no caso lá da batata, eles têm várias espécies, vários tipos, como tem aqui do milho, como a gente pode ver. E esse animal aqui fofinho é a lhama, né? Bem bonitinho, faz parte, um animal símbolo do Peru, da cultura peruana, mas ele, assim, parece ser bem fofinho, mas dizem que ele é um pouco bravo, às vezes, esse animal, né? É a lhama. Aqui temos uma comida típica peruana, que é o ceviche, que é um tipo de peixe com especiarias, temperos típicos, né, do Peru, bem diferenciado aí. Tem de vários lugares, né? Aqui é o peruano, mas tem ceviche chileno, colombiano, que tem o mesmo nome, mas cada um traz o seu tempero e traz o seu diferencial. E aqui a gente tem essa imagem que é de um lugar bem conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Machu Picchu, que é uma região do Peru muito visitada por turistas, muito conhecida em todo o mundo, que é umas construções em um ponto muito alto, de uma altitude muito elevada, foi feita pelos próprios pré-colombinos que lá viviam antes lá, né? Que construções de pedras, escadarias, enfim, que levam ao ponto bem alto lá no Peru. Fica próximo à cidade de Cusco, lá no Peru. Então, vamos dizer aqui uma visita muito visitada aqui por turistas. Dizem que tem uma magia, porque acredita em misticismo. Enfim, tem algumas crenças com relação a Machu Picchu, que faz a pessoa se sentir melhor, todos os males ficam lá e você volta renovado. Enfim, tem outros vão pela beleza natural, mas tem pessoas que procuram ir crendo que vai haver uma grande mudança em sua vida a partir de conhecer esse lugar, né? Tem uma coisa bem mística aí com relação a isso. Bom, por falando em viagem, por falando em turismo, vamos ver aí a atividade do livro. Página 59. Vamos lá? Foi a atividade que eu deixei para casa, que inclusive, pessoal, eu esperei, né, o pessoal mandar as fotos evolutivas para mim, as imagens das atividades, mas eu estou recebendo bem poucas. E eu espero que vocês mandem, pessoal, essas atividades, porque como a gente está nesse período, né, de isolamento social, enfim, as aulas têm que ser nesse sistema à distância. Aí eu preciso, a forma que a gente tem de eu saber que vocês estão fazendo, né, para poder pontuar aí na qualitativa, já que eu não posso estar dando visto, não estou vendo vocês ali presencialmente, é vocês me mandando essas respostas, né, esse feedback aí de vocês. Que eu preciso que vocês me enviem para poder é, me, me segurar que vocês estão assegurar que vocês estão fazendo e vocês também ficarem resguardados. Dizer, não, tá aqui, eu mandei a foto, ó, aqui que eu estou cumprindo com minhas obrigações, estou cumprindo com meu dever de estudante, estou fazendo as atividades todas corretinhas, certo? Então, espero que vocês me enviem, certo? Essas imagens quando eu passar uma atividade para casa, um trabalho, como eu vou passar hoje um trabalhinho, no final da aula aqui eu vou falar sobre um trabalho que eu vou passar, vou deixar lá no Classroom, vou explicar bem direitinho aqui no final da aula. Então fica ligado aí, espera pra gente ver que vai ter trabalho, valendo ponto, certo? E vamos ver aí. Então no final da aula eu vou explicar.
Ó, então vamos lá. Vamos lá aqui, página 59. Recomendações de viagem. Você viaja por avião, aí tem aqui algumas dicas que a gente vai ler agora. Asegúrese de conhecer bem as condições del boleto, restrições ou limitações. Asegure-se de conhecer bem as condições do boleto, da sua passagem. Quais são as restrições que ela tem, que pode, que não pode, que você tem direito e que não tem. Enfim, conhecer bem para evitar problemas lá no voo, né? Quando a gente puder estar viajando, depois que passar toda essa pandemia, todo mundo puder viajar aí. Então, já é uma dica importante. Próxima. Exija la devida información sobre la nueva hora de partida de su vuelo, si este ha sido reprogramado o cancelado. Exija a devida informação sobre a nova hora de partida do seu voo. Se ele foi reprogramado ou se foi cancelado, você precisa saber, é direito seu, saber a nova hora que ele vai seguir. Se não vai, se você foi transferida para um outro voo, porque o voo que você iria foi cancelado. Todas essas informações é direito seu ficar sabendo na hora de uma viagem. Si se le presenta algún problema con el equipaje, pérdida, daños, faltantes, debe reclamar a la empresa antes de salir de la zona aduanera. Ou seja, se você tem algum problema com a bagagem, com sua bagagem, suas malas, perda, dano, faltantes, você deve falar, reclamar para a empresa antes de você sair daquela zona aduaneira ali do aeroporto, em voos internacionais. É a zona aduaneira onde eles vão investigar, ver se você vai passar no raio-x, ver se você tem algum produto que não pode viajar, que não pode seguir viagem. Se você, na hora do retorno, né? No caso aí, é na hora de voltar de viagem. Ele vai olhar, vai passar sua bagagem no raio-x, ver se você está trazendo algum produto que precise mostrar nota, que seja taxado aí por impostos, você precisa pagar alguma coisa a mais. Aí, que é essa zona aduaneira que se chama. Então, antes de tudo isso, se você percebeu que tem alguma coisa na sua mala, como já aconteceu comigo, de voltar a mala voltou quebrada. Aí você deve reclamar, falar, né, de que aconteceu algum dano na sua bagagem. Se a bagagem não veio, por acaso pode acontecer dela ter sido extraviada, ou seja, aconteceu uma perda, você perdeu sua mala. Você perdeu não, né? Perderam lá durante o voo. Enfim, isso você deve falar antes de sair de lá, porque depois, não é, assim, você deve reclamar do mesmo jeito, mas é mais fácil de resolver antes dessa área aqui. Antes de você sair desse lugar, da zona aduaneira. Seguindo aqui, ó. Se viaja contratando os serviços em uma agência de viagem, se você viaja contratando o serviço de uma agência de viagem, asegure-se que a informação sobre o paquete turístico esté claro e detalhado. Não permita que realicem cobros adicionais se é que antes não foi informado de ele. Ou seja, você precisa ter a informação do pacote turístico que você vai. Se você vai para uma agência de viagem, ela precisa informar tudo que você tem direito ali. Ou seja, todos os passeios, é, todos os trajetos, se vai ter o traslado, todos os lugares que você vai visitar, se está incluso, ou se você vai ter que gastar com transporte lá, alimentação, tudo isso tem que deixar bem claro para você. E não permitir que na hora de repente, tem uma taxa a mais. No dia da viagem, ó, mas para você embarcar, você tem que pagar mais R$ 500 por tal coisa. Aí tá errado. Ele tem que informar tudo antes. São dicas importantes, né? Pra gente ficar ligado aí no momento de viajar. Bom, aí diz aqui, ó, acesso à via terrestre. Se você vai viajar por terra, né? Você vai viajar de ônibus, de carro, enfim. Exija que su boleto se señale el número de asiento y un ticket se lleve equipo en la bodega.
Ou seja, exija que sua passagem tenha o número do seu assento, o número do seu lugar, como deve ter também no avião, e um ticket, ou seja, algum papel, algo que informe que se você estiver com a bagagem na mala do ônibus, dentro do bagageiro do ônibus, que chama, né? Não permita que suban pasajeros en la ruta, que no viajen personas de pie o que haya bulto en el pasadizo. Ou seja, você não deve permitir que o ônibus pare no caminho e que subam pessoas aleatórias o tempo todo no caminho. Por exemplo, é comum, muito comum acontecer. Por exemplo, fiz um curso que era sempre que ir nos sábados para Campina Grande. Daqui para lá sempre subiam pessoas no meio do caminho. Porque às vezes tem pessoas nas cidades antes, né? Antes de chegar em Campina Grande, tem algumas cidadezinhas. Aí tem pessoas que compram passagem a partir daquela cidade. Aí eles sobem no caminho por ali. É comum acontecer. Muito, muito, muito mesmo. Não só aqui perto, mas como eu já fui também daqui para o Rio de Janeiro, de ônibus, também no caminho sempre tinha gente subindo, porque eles compram passagem e vão no meio da cidade, nas cidadezinhas onde o ônibus vai passando, eles sobem, apresentam, não sobem sem de graça, não. Eles mostram a passagem, né? Não, comprei a passagem, mas vou subir a partir daqui. Sempre acontece, não tem. É comum acontecer, como também é comum acontecer pessoas subindo para vender o lanche, né? Para vender lanche também, é muito comum. Aqui, não permita que sejam parceiros da luta, que não viajem pessoas de pé. Óbvio, né? Ou seja, que não pode ter pessoas de pé nos ônibus. Informa na empresa se você leva objetos de valor. Ou seja, informar para a empresa de ônibus se você estiver levando algum objeto de valor. Ou seja, não sei se é muito confiável não, né? Você informar, porque vai que alguma pessoa da empresa fica ligada ali, ó, e de repente, eita, tua mala que tem um negócio importante sumiu. Bom, hoje em dia, né, vamos confiar desconfiando. Outras. Lee detenidamente las condiciones de los contratos a fin de conocer las limitaciones y restricciones impuestas para a empresa de turismo. Ou seja, o que a gente já falou, né? Que você deve conhecer sempre as restrições e limitações do seu contrato de viagem, da sua passagem. Você deve estar sempre ter conhecimento disso. Aqui, evita contratar serviços de pessoas que circulam por as mediações de los terminales aéreos. Ou seja, evitar contratar serviço de pessoas que estão por ali sempre nas rodoviárias, nos aeroportos, que não sejam de empresas confiáveis, empresas de turismo. Solicita comprovantes de pago por todos os consumos e compras. Solicitar comprovantes de pagamento por tudo que você comprar e consumir durante as viagens. Bom, tem uma série de dicas, né, nesse sentido aí. Não vou estar lendo todas, não. Aqui do lado tem por exemplo, bagageiro, tem algumas. Aqui o glossário com algumas palavras. Equipaje, que é bagagem. Fogatas, que é fogueira. Tem vários. Tem aqui algumas palavras, né? O vocabulário, um dicionáriozinho para poder vocês lerem e facilitar aqui a compreensão de vocês. Então, vamos ver aqui as perguntas que tinham aí nesse texto. Analise o texto leído e responde. Letra A. Onde se pode encontrar este tipo de texto? Aonde a gente pode encontrar esse tipo de texto que a gente leu agora? Em que lugar se encontra esse tipo de texto? Bom, pensa aí, é um texto que indica o quê? Um texto o que é que ele pretende com essas informações sobre viagem? Ele está pretendendo o quê? É um texto que pretende dar instruções, né? Texto instrutivo de viagens, ou seja, pode estar em uma revista de turismo, pode estar um folheto de viagem, né? Enfim, um texto instrutivo, passar instruções. Letra B, para que sirve? Acabei de dizer. Passar instruções. Ou seja, letra A, onde você pode encontrar, em que tipo de lugar você pode encontrar um texto como esse? Em revistas de turismo, um folheto de viagem,
e pode estar ali dando essas dicas para você que pretende viajar. Letra B. Para que sirve? Dar instruções. Dar instruções. Letra C. Quem provavelmente vai ler este texto? Quem provavelmente vai ler esse tipo de texto? Alguém que esteja pretendendo viajar para algum lugar, não é? Alguém que esteja pretendendo viajar. Letra D. Que informações traz? Instruções e conselhos para uma pessoa que vai fazer uma viagem. Esse tipo de informação. Letra E. Crees que esse texto é útil? Você acredita que esse texto é útil? Aí você vai responder sim ou não. Sim ou não? O que é que vocês acham? O texto é útil para alguém que vai viajar? Ou são informações bobas que tanto faz você ficar sabendo ou não? Né? Aí vai de cada um, certo? É isso que tem que ser feito nessa atividade, pessoal. Bom, seguindo aqui, próximo. Vamos lá. Então, essa atividade tem que ser respondida assim. Letra A. Onde se pode encontrar? Revista de viagens, folheto de turismo, enfim. Letra B. Para que serve? Dar instruções. Letra C. Quem provavelmente vai ler esse texto? Alguém que esteja pretendendo fazer uma viagem. Letra D. Que informações traz? Instruções sobre viagens. Letra E. Crê que esse texto é útil? Você acredita que esse texto é útil? Sim ou não? Certo? Então tá aí, letra A, B, C, D e E respondida aí para vocês, certo? Qualquer coisa depois vocês voltam um pouquinho, assistem esse vídeo de novo aí, anota a resposta aí no livro de vocês, tá certo? Então vocês voltarem um pouquinho depois e anotar. Seguindo aqui a próxima atividade, número 2. A número 2 tinha assim, ó. Aí a gente já pode fazer o print, certo? Dessa atividade aí. Aí depois vocês anotam, certo? Pra gente seguir aqui. Aí no final da aula vocês anotam aí no livro. Aqui, ó. Busca informação em meios confiáveis e completa a ficha de dados sobre o país. Essa atividade aqui eu sempre passo para casa, né? Porque como tem pesquisa e tudo mais, aí na aula seguinte eu resolvo com vocês. Mas como a gente agora está um pouco distante, né? A aula está sendo gravada aqui, pessoal, por a questão de logística lá da escola, particularmente comigo, em situação particular, como vocês sabem, eu trabalho na secretaria e no momento também estou monitorando as lives, né, as aulas dos outros professores. Aí, infelizmente, minha aula tem que ser aqui gravada para vocês, mas no momento em que vocês estão assistindo aí, eu estou aqui no WhatsApp ligadinha, disponível para alguma dúvida, certo? E quero que vocês coloquem o ok aí quando estiverem assistindo, certo? Estão assistindo, bota ok, ok, lá no nosso grupo do espanhol, beleza? Vai servir como presença para vocês, certo? Então, eu vou querer que vocês coloquem ok lá para poder colocar na presença. Se não tiver, eu vou ver como falta, tá? Então, ó, ok, Dani, assistir. Ok, Dani, tá assistir a aula, certo? Para colocar lá para ficar sabendo, tá bom? E depois eu vou ver aqui um momento para a gente fazer algum tipo de reuniãozinha, fazer alguma coisa pelo Zoom com vocês depois aí, certo? Para a gente ter também um momento de interação ao vivo, né? Já que nossas aulas estão sendo assim. Espero que vocês estejam gostando. Pode colocar lá as sugestões, certo? Alguma coisa aí pra gente ir melhorando, tá? É algo novo tanto para mim como para vocês também, né? Estarem se acostumando com essa nova realidade. E às vezes acontece, né? A gente tem que fazer alguns ajustes e para a gente ficar sabendo se a coisa está fluindo, se está dando certo. Se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, eu preciso estar sabendo caso esteja alguma coisa faltando aí para poder a gente melhorar, tá certo? Tudo para facilitar aí para vocês. Bom, então aqui a gente tem as informações da população, quase 32 milhões de pessoas, quase 32 milhões de pessoas. A área tá aí 1 bilhão, 1 milhão, 1.285.216 quilômetros quadrados,
Continente América del Sur. Língua oficial, importante, ó. Espanhol, quechua e aymara. São as 3 línguas cooficiais, ou seja, elas são consideradas oficiais em conjunto, as 3. Não só o espanhol, como quechua e aymara, que são as línguas dos indígenas lá que ainda convivem, estão consideradas como língua oficial também lá no Peru. Como eu disse, ainda há pessoas que não que moram em lugares mais distantes, ou são mais idosos, enfim, e a família inteira só falava a língua indígena. Há pessoas ainda, inclusive, que só falam a língua indígena, não falam espanhol, lá no Peru. Fronteiras. Os países que fazem fronteira aí com o Peru, que é o Chile, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Oceano Pacífico. Os países que fazem fronteira com o Peru. Moneda, Nuevo Sol, o nome da moeda do Peru. Essa eu não sabia, não. Quando pesquisando foi que eu vi a moeda do Peru, eu não sabia. Já que pensava que ia ser o dólar peruano, alguma coisa do tipo. Mas é Nuevo Sol. Nuevo Sol. Capital, Lima. Gentilicio, peruano ou peruana. Certo? Então é isso aí. Esses dados vocês tinham que preencher aí e teriam que ter mandado para mim. Bom, seguindo, temos aqui um assunto novo, pessoal, que é o imperativo, tempo imperativo. Está aí na página de vocês, no livro de vocês, página 61, página 61. Então vamos lá. Observe essas frases do texto sobre Peru. Si viaja por avión, asegúrese de conocer bien, exija la debida información, no permita que realicem cobros. Ou seja, esses verbos em negrito aí, eles estão no modo imperativo, que serve para dar conselhos, ordens e instruções, certo? E é muito utilizado por todo mundo, por todas as pessoas que falam espanhol, e não parece grosseiro. Aqui no Brasil, para os falantes do português, principalmente a nós brasileiros, o uso do imperativo dá uma impressão mais de ordem e passa algo mais grosseiro ou descortês mesmo. Para quem fala português, parece um pouco grosseiro, porque a gente tende a usar mais o condicional. Por exemplo, você podia pegar água para mim? Né? Se a gente diz, pega água para mim, usando o imperativo, parece que a gente está dando uma ordem, né? Fica um tom um pouco grosseiro, né? Se a gente quer ser um pouco mais. Para eles, não. Usam normalmente, assim. Então só se eu quero fazer um pedido, eu uso imperativo numa boa. E ninguém interpreta como se estivesse sendo grosso com uma pessoa, não. Lógico, vai depender da entonação, do tom de voz e tudo mais, né? Tem todo um contexto aí para poder ser levado em conta. Mas para a gente português, o simples fato de usar o imperativo já sou um pouco mais grosseira, assim. Então vamos ver aqui, ó. Esse tempo verbal é marcado pela formalidade e informalidade em espanhol. Por exemplo, aqui, ó. Informal, sentido informal, que eu vou usar com pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, que eu posso tratar aí de maneira informal, né? Que não tenho que ter falar com tantos dedos, assim, com tanta cerimônia. Informal, eu vou usar, em espanhol eu uso tu ou vosotros. Em português é o tu, você, vocês. Já para o espanhol peninsular é o espanhol da Espanha, que fica por conta da Península Ibérica, que é onde ficam Espanha e Portugal, que são países que ficam na Península Ibérica. Então, por isso que chamam espanhol peninsular, que é o espanhol da Espanha. Ou seja, quando vocês ouvirem essa palavra, espanhol peninsular, espanhol da Espanha. Já o espanhol americano é dos países que falam espanhol aqui na América. Temos aqui, ó, o informal é o tu, para o espanhol da Espanha, e o tu ou vós aqui na América. Tu ou vós, que é vós é pronome pessoal mais usado na Argentina,
alguns lugares do Paraguai, Uruguai, que eles usam vós. Aí temos o plural, que é o vosotros ou ustedes. Na Espanha é muito comum usar o vosotros, muito comum. Já na América é comum usar o ustedes, que é o vocês, certo? Aí o formal, para o nosso português é o senhor, a senhora, senhores, as senhoras. Essa é a maneira formal. Já no espanhol é usted ou ustedes. Tanto no espanhol peninsular como no espanhol americano. Se eu vou usar usted, eu estou sendo formal com a pessoa. Ah, então ela tem um pouco de cerimônia para falar comigo. Ela não se sente tão à vontade assim, né? Porque tem pessoas que a gente acabou de conhecer, tem uma certa idade, exerce algum cargo assim que a gente, no momento, não pode estar falando de maneira tão informal, né? Então, isso vai marcar o imperativo. Vamos ver aqui, ó. Como viste, hay que tener mucha atención para usar correctamente el imperativo formal y informal y no generar malentendidos en la comunicación. Conoce la formación. Os verbos terminados em AR, o tu vai terminar com A. Habla, ou hablar, que é falar. Habla, habla tu. Já o usted vai ser com E. Hable. Nesse caso dos verbos terminados com AR. Verbos terminados com R ou IR, como comer, vivir, come, vive, tu. E já o usted vai ser o contrário. Coma, viva. Vejam aqui só um detalhe. Quando terminou aqui com a R, o tu vai terminar igual ao verbo no infinitivo, que é esse verbo aqui sem estar conjugado. O verbo vai terminar com a mesma finalização, ó. Tu terminou com A aqui, ó, habla, porque o verbo é hablar, termina com a R. Come, vive, porque o verbo terminou com R ou IR. Vai ser igual. E o usted é o contrário. Se o tu terminou com A, o usted vai terminar com E. Já, e se for o contrário, ó, tu terminou com E, o usted vai terminar com A. É uma dica aí, ó, um macete para vocês lembrarem e facilitar aí na hora da conjugação, certo? Vamos seguindo aqui, ó. Verbos terminados em AR, ó. Sempre vão terminar com essa formação aqui, caso ele seja regular. A gente vai ver os regulares hoje, certo? Tu, toma, tu, empieza, tu começa, certo? Se ele for irregular, vai terminar com esse finalzinho aqui, sempre, sempre. Sempre termina com esse final, ó. Toma, tomar, tomé, tomemos, tomad, tomem. Tomad vosotros esta gaseosa. Tome vocês esse refrigerante. O vosotros sempre vai terminar com D. Sempre. Tomad, empezad, sempre. Seguindo aqui, ó. Essa é a terminação com AR. Infelizmente, conjugação de verbo a gente só aprende fazendo. Vai lá treinando, vai fazendo sempre. É desse jeito. Não tem outra forma uma forma mágica para a gente aprender. Só ali fazendo e tentando seguir ao máximo as regras, né? Assim, que exigem. Então, vamos ver aqui. Próximo. Terminando com ER, ó. Exemplos aqui. Háblame despacio, não te entendo. Fala devagar, não te entendo. Senhor, habla despacio, por favor, não te entendo. Tá aqui a maneira informal, háblame despacio, não te entendo. E a maneira formal, senhor, habla despacio, por favor, não lo entendo. Um tá usando tu e o outro usando usted. E temos aqui, ó, tem aqui um guarda-roupa todo bagunçado. Ordena as roupas do armário agora. Ordena as roupas do armário agora. Aqui tá dando uma ordem, né? Aqui fazendo um pedido, que é comum para usar o imperativo.
Geralmente, em português, a gente, para fazer pedido, a gente usa o condicional, né? Com todo aquele jeitinho, a gente usa mais o condicional. Sim, aqui terminados em R, a mesma coisa. A finalização aqui sempre vai ser a mesma, para todos. O verbo foi regular, vai terminar desse jeito. Então, qualquer verbo que você pegar para conjugar, você vem aí nessa página e tenta colocar aí dentro dessa finalização que a gente vê aqui, ó. Bebe, bebê, vos bebe, usted beba, nosotros bebamos, vosotros bebed, ustedes beban. Sempre vai terminar dessa forma aqui, ó. O vós, ele tem a formação única que a gente depois vai ver especificamente o vós, como é construído esse vós, certo? Depois a gente vai ver. Por isso que eu nem vou detalhar muito aqui essa pronúncia desse vós aqui, porque a gente vai trabalhar ele separadamente depois, certo? Mais para frente. Acho que é na próxima unidade. A gente já vai ver o vós, como é que ele é construído e falar um pouco mais sobre ele. Então, seguindo aqui, ó, temos aqui os exemplos. Come todo. No quiero ni un radocito en tu plato, che. Si quieres ganar más dinero, vened los libros que no utilizas más. Esse vaso de água está sucio. Bebe outra coisa. Ou seja, que tem um conselho, uma ordem, né? Tá aqui uns exemplos com os verbos terminados com ER. E R, temos aqui também a mesma coisa. Sempre vai terminar desse mesmo jeito. A facilidade está aí, né? Você pega essa formação aqui, ó, e só troca o radical do verbo e vai encaixando nessa finalização aí. Terminou com IR, só presta atenção, o verbo no infinitivo termina com o quê? AR, R ou IR. E segue essa finalização aí que vai dar certo. Então, vamos ver aqui, ó. Escriba su nombre, su dirección aquí. Vivamos em harmonia com a natureza. Bom, então tem aqui alguns exemplos, verbos terminados com IR. E aqui tá a dica, né? Aquela que o tu terminou com A, o você vai terminar com E. Ou o contrário. Se o tu terminar com E, o você vai ser com A. Tem tudo isso aí na página 62 aí do livro de vocês, certo? Já digo, a aula está sendo gravada, mas estou lá no WhatsApp ao vivo. Esperando vocês qualquer coisa, só tirar a dúvida lá comigo, tá bom? Seguindo aqui, ó. Temos aqui esse exercício que eu vou deixar aí para vocês fazerem agora. Certo? Não tô conseguindo diminuir aqui a tela, não consigo. Bom, vou deixar aqui. Então tem aí, ó. Vocês podem completar essas frases e conjugar esses verbos. Vocês vão conjugar esses verbos. Vai ser uma atividade aí para vocês. São 8 frases só. Anotem aí no caderno de vocês e vão tentando conjugar os verbos para completar a frase corretamente. A dica é, aqui na letra A, né? Maria, Maria. Nome Maria, eu vou substituir por qual pronome pessoal? Eu, tu, ele, ela. Qual que vai substituir Maria? Vai ser ela. Então, vou conjugar esse verbo aqui, será, como se aqui tivesse um ela. Ela, e o verbo será conjugadinho aí no... quer dizer, aqui no caso Maria vai ser ele ou os T, né? Vai dar no mesmo. Os T. Então, tem só prestar atenção nisso para poder conjugar corretamente. Quando tiver o nome de pessoas, não tiver o pronome ali já claramente, né? Dá um tempo aí para vocês irem fazendo, certo? Vão anotando. Podem tirar o print e vão fazer conjugar essa atividade aí
responder essa atividade aí para mim. Fazer o seguinte. Eu ia deixar agora como atividade de classe, mas vocês vão fazer o seguinte, podem fazer o print da tela, certo? Vou fazer o print dessa tela. Eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem em casa e me entregar, e mandar para mim, certo? Vai ser uma das atividades que eu vou querer imagens que vocês façam e mandem para mim, certo? E se identifiquem, né, quem é que está mandando, pode mandar lá pelo WhatsApp mesmo, procura no privado e manda para mim, certo? A imagem dessa atividade para ficar resguardada aí para vocês, para as notas aí, certo? Nota qualitativa, que é participação, cumprimento das atividades, enfim, certo? Então, vou ficar aguardando vocês mandarem essa atividade, tá? Seguindo aqui, ó, vamos lá. Outra coisa, temos aqui, ó, na página, deixa eu pegar aqui o livro, só para ver a página aqui certinho. Qual é? Página 64. Temos aqui, ó, uno de los usos principales del imperativo es dar consejos y recomendaciones. Por esta razón, es ampliamente utilizado en la publicidad. Fíjate en los siguientes mensajes. Ahora vení vos, Torneo Nacional Sub-15. Disfruta del agua y evita los riesgos. Guia para las famílias. Ou seja, está usando aqui para anúncios publicitários. O uso do imperativo aí está sendo feito para anúncios publicitários. Tem aí esses exemplos e na página ainda tem mais. Tem outros exemplos ainda. Despierta, desayuna, ou seja, com uma dica aí de saúde para assim que você acorda e você toma um café da manhã, que dizem que é uma das refeições principais. Ou seja, é um anúncio do Ministério da Saúde, né, que diz aqui, campanha de prevenção de la obesidade infantil. Ou seja, dizem que o café da manhã é a refeição principal que deve ser feita e ajuda a você a manter a forma e a combater a obesidade. Certo? Então, despierta e desayuna. Acorda e toma o café da manhã. Próximo. Prepara creme cheese original. É um anúncio publicitário aí do creme cheese desse produto, certo? Seguindo aqui, ó, é um dos usos do imperativo. E todos os verbos aí estão no imperativo. Venir, está conjugado aí com vós. Disfruta e evita. Despierta, prepara, preparar, no caso aí preparar, vos preparar. Surpreender, untar. Todos os verbos aí estão conjugados no imperativo. O que é que vocês têm que fazer aqui agora, nessa atividade aí? Deixa eu mudar de lugar aqui de novo. Oh, como viste, o modo imperativo é muito utilizado nos anúncios publicitários. Agora, elige uma das seguintes situações e elabora uma campanha de publicidade, utilizando o modo imperativo. Ou seja, vocês vão fazer uma campanha publicitária dentro desse espacinho aí do livro, utilizando o modo imperativo. Essa atividade vai valer ponto. Vou querer foto dessa página aí também. Ó, a imagem, a cor, a forma das letras devem chamar a atenção rapidamente. Ou seja, o pessoal que sabe fazer o lettering, né? Vai caprichar aí na frase que vão fazer aí. O texto do anúncio, o slogan, também vai ter que chamar a atenção. Frases breves e simples, facilmente memorizáveis, para chamar a atenção do cliente. O slogan do público-alvo, né? Que às vezes não é cliente, mas o público-alvo. O slogan tem que ser objetivo e anunciar o produto ou a mensagem que se pretende passar. Texto escrito tem que ser persuasivo, ou seja, que faça que tem que chama a atenção da pessoa, que faça ela se sentir atraída por aquele produto ou aquela ideia que está sendo passada.
utilizando os pronomes de segunda ou terceira pessoa. Vocês vão usar o tu ou os te. Vocês vão escolher aí se vão querer ser informal ou formal no anúncio de vocês. Construções imperativas, frases feitas, rimas e outros recursos também são válidos. Tem que adaptar a mensagem ao tipo de público ao qual se destina. Vão adaptar o público aí que você quer se destinar. O que vocês vão fazer aí, o produto, as ideias vão ser, vocês vão escolher se o anúncio de vocês vai passar uma mensagem para reduzir os acidentes de tráfego, ou seja, reduzir o acidente de trânsito. Por exemplo, usem o cinto de segurança. Se beber, não dirija. Assim, vocês vão pensar, lógico, vão colocar essas frases em espanhol, tá certo? 2. Para proteger o meio ambiente. Uma coisa para proteger o meio ambiente. Uma imagem, alguma coisa assim, que faça proteção do meio ambiente. Aí vocês podem utilizar de frases, desenhos, cores. Podem, não sei desenhar, mas eu pego uma imagem, imprimo e recorto, colo aí nesse espaço do livro mesmo. Tira a foto, manda para mim que eu quero ver. Qualquer dúvida, estamos aqui ao vivo aqui no WhatsApp, certo? Bom, como já está terminando a aula, eu vou deixar um tempinho aqui para que vocês façam a troca de link, enfim. Já estamos aí com alguns minutinhos aí avançando. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. Bom, a atividade que eu vou deixar para vocês de casa vai ser aquela da conjugação dos verbos, que vocês têm que tirar foto e mandar para mim. Essa do cartaz também. E uma outra atividade eu vou deixar lá no Classroom, que é o seguinte, eu vou deixar lá um trecho de um vídeo, que é um trecho de uma novela aí mexicana, que vocês vão assistir e vão fazer um resumo do que vocês estão vendo ali, naquela cena. É uma cena, não é comprida não, pessoal, não é um capítulo inteiro da novela não, é um trechinho, e eu vou colocar algumas perguntas lá para ajudar vocês no texto de vocês. Um texto pequeno, no máximo 10 linhas, resumindo o que vocês estão fazendo, o que vocês viram naquela cena, certo? O texto, quem quiser fazer em espanhol, beleza, show de bola, maravilha. Quem não quiser se arriscar, pode fazer em português, só que aí vai lá no tradutor e coloca lá em espanhol, certo? Para traduzir em espanhol. Tá? O texto tem que ser em espanhol, no máximo 10 linhas. Vai ter uma semana para vocês fazerem, assistirem esse videozinho, que é um vídeo de 10, no máximo 15 minutos, é algo assim. Vocês assistem, resuma a ideia que está se passando ali, coloca esse resumo para espanhol e manda para mim. Pode postar direto lá no Classroom, tem como vocês fazerem já direto lá. Eu acredito que tem. Qualquer coisa, tira dúvida comigo aqui no WhatsApp, certo? Estamos aqui por qualquer coisa, estamos distantes presencialmente, mas estamos juntos, certo? Qualquer coisa, só me procurar lá no grupo, estamos aí, certo, pessoal? Então, vamos terminar por aqui nossa aula. E não esqueça as atividades, mande as atividades para mim. E estamos juntos, fiquem em casa, se cuidem da família de vocês, certo? Se previnam aí desse vírus. E logo, logo a gente vai estar junto de novo, seguindo as orientações aí direitinho. Vamos sair vencedores dessa, mais fortes ainda de toda essa situação. Certo, pessoal? Então, tchauzinho e hasta a próxima. Tchau, pessoal.